Mais uma vez você tem essa oportunidade de aprender nesses 20 minutinhos de conhecimento e diversão. Muita alegria para você, meu filho, aqui no Carecas de Saber. Oi, turma, eu sou o professor Souto. Falaremos de potência de uma força, tá? Tião, põe aí uma potência aí, só para dar uma descontraída no pessoal. Vai, pra você se rir. Isso, vamos lá, dá um gás, hein, turma? Um vapor aqui. Isso aí é uma locomotiva a vapor, né? Acho eu. Ó, nós temos aqui um motor utilizado em elevadores. Aqui nós temos acoplado aqui uma roldana, tá? E no desenho aqui, ó, temos aqui um cabo. Esse cabo vai vai ajudar na elevação do elevador. Por que eu falo ajudar? Você vai ver por quê. Aqui nós temos aqui um elevador, vamos chamar E de elevador, tá? E aqui um contrapeso. Então, nessa parte aqui, nós teremos um contrapeso, tá? Então vai acompanhando o desenho. Eu prefiro ir desenhando, porque enquanto eu desenho, você vai aprendendo. Melhor do que já está uma coisa pronta, tá? Essa é a diferença importante de colocar uma coisa já pronta. Então, ó, vou desenhar agora aqui uma roldana, tá? Essa roldana ela vai estar fixa aqui no teto, ó, ou numa parte rígida. Tudo bem? E aí nós temos aqui o que a gente chama de contrapeso, tá? Mas antes de qualquer coisa, nós vamos trabalhar o conceito de potência de uma força. Aqui um contrapeso. Contrapeso é uma barra com uma certa massa, que é a massa igualzinha ao elevador vazio, tá? Então já vamos imaginando aqui um elevador cuja massa tem, então eu vou pôr aqui, ó, massa do elevador 800 quilogramas, tá? Massa do elevador 800 quilogramas e massa do contrapeso, também vamos colocar aqui massa do contrapeso ou simplesmente um peso. Isso é chamado de massor também, tá? Na engenharia. Então, massa do contrapeso também 800 quilogramas. O objetivo nosso é, nós vamos calcular aqui a potência desse motor, tá? Mas antes de mais nada, vamos entender o que é potência de uma força, tá? Potência de uma força é, primeiro, nós temos aí uma potência média desenvolvida, tá? POTM é potência média. Quando falarmos em média, você vai pensar quando eu faço um cálculo durante um intervalo de tempo. Então não é naquele momento, não é agora aqui, ó, instantâneo. Isso é instantâneo. Uma média é média dos movimentos durante a aula, tá? Média dos movimentos do professor durante a aula. Agora nesse instante, ó, estátua. Vamos lá, instante. Nesse instante eu paro. Uma média, então, é intervalo de tempo. O que é potência? Vamos gravar assim, ó. Potência, aqui é intervalo de tempo, né? Intervalo de tempo, eu digo como sendo rapidez. Então, a rapidez com que uma força realiza trabalho ou simplesmente a rapidez com que se produz uma quantidade de energia. Isto é que é potência. Simplesmente a rapidez com que se produz energia. Tá? Se nós compararmos aqui uma Ferrari com um Fusca,
você sabe que o Fusca vai ter um intervalo de tempo maior. Se pensarmos aqui na mesma quantidade de energia produzida pelo motor do Fusca e pelo motor da Ferrari, sabemos que quanto menor o tempo, maior é a potência. Então, se a Ferrari produz a mesma quantidade de energia que o Fusca, mas num intervalo de tempo muito menor, a potência do motor da Ferrari sabemos que vai ser sempre maior. Então, quanto menor o ΔT, maior a potência. Vamos trabalhar com grandezas inversamente proporcionais, grandezas diretamente proporcionais. Portanto, lá na matemática você já assistiu essa aula sobre grandezas diretamente inversamente proporcionais. Mas o que interessa para nós é o seguinte, professor, o trabalho de uma força não é força vezes distância vezes cosseno de θ? Sim. Dividido pelo ΔT? Opa! Mas olha aqui, ó. Presta atenção. Mas o D sobre ΔT me lembra uma coisa. Ah, professor, o D sobre ΔT, ele me lembra ΔS sobre ΔT. Lá do movimento uniforme, lembra? Movimento uniformemente variado, que nós calculávamos a velocidade média. Então, velocidade média... Opa! Ixi, quase arrebentou aí não, né? Enroscou aqui o fio. Deixa eu guardar aqui. Desculpa, turma, é coisas de ser humano. Tá? Então... Ai, meu Deus do céu. Aí, olha lá. Ai, professor, que fácil, né? Agora substitua onde isso aqui? Ó, você vai fazer Força vezes velocidade média vezes cosseno de θ. Isso, essa é a chamada potência média. Então, podemos calcular desta forma ou desta forma, tá? O examinador passa para você trabalho, energia e tempo, você vai usar essa fórmula. Se ele te passar a velocidade média de um automóvel, a força motora, você vai usar essa daqui. Para esses dois modelos, calculamos, o resultado será o mesmo, tá? Potência média. Tudo bem? Aí o aluno fala assim, né? Aí a menina fala, ai, professor, eu não entendi porque eu não entendo nada de carro. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Imagina um liquidificador. Se você fica... ele não precisa de energia para masgaiar. Precisa de energia para... Como é que chama, Tião? Moer. Obrigado. Não precisa de energia para moer o grão, para moer lá, você vai fazer um suco de limão, pega o limão, joga tudo lá, açúcar, mascavo é o ideal, tá, turma? Eu acho melhor. Você mistura lá açúcar, limão, chocolate, joga tudo lá no liquidificador. Puta negócio nojento, ovo, que é o melhor alimento que tem, né? Aí, sei lá, você bateu no liquidificador. Aí você olha no liquidificador e aí embaixo está escrito assim, 400 watts. Você foi lá nas casas. Acho que não pode falar assim, pode cortar. Casas Bahia eu ia falar. Então, turma, aí você vai lá no mercado e compra. No mercado não, na loja. E vê, olha embaixo, um liquidificador está escrito 400 watts, o outro liquidificador está custando 600 watts. Um liquidificador está indicando 400 watts e o outro liquidificador está indicando 600 watts, tá? Obviamente esse tem potência maior do que esse, né? Tudo bem? Esse tem uma potência maior. Então como é que eu vou entender? Significa que no mesmo intervalo de tempo, ele consegue moer muito mais coisa. Ele consegue mastigar muito mais coisa. Tá? Então, o que nós vamos entender? Entenderam então agora essa ideia? Turma,
Só que tem um caso, né? Então, naquele caso anterior, lembra que nós colocamos força, velocidade média, cosseno de θ, potência média? Mas isso vale, por exemplo, o cara fez uma viagem, então teve um intervalo de tempo, aí você usa a potência média, tá? Teve intervalo de tempo, você usa a potência média. Mas aí o examinador coloca assim, mas naquele instante, qual é a potência do carro? E naquele instante, o carro está lá, o velocímetro marcando 100 km por hora, por exemplo. Tá? Naquele instante, aí é velocidade instantânea. Aqui não tem nada a ver com potência média. Essa velocidade, que é a velocidade instantânea, vamos chamar de I para você lembrar de instantânea. Então existe também a potência instantânea. Vamos entender como é que funciona a potência instantânea? É simples. O que eu vou fazer? Esse ΔT agora, ele vai ser tão pequenininho que ele estará muito próximo do zero, tá? Não é zero, não será igual a zero, mas ele é muito próximo do zero. Concorda? Opa, quase que eu caio. Não, tomei só café. Aqui o ΔT ele é tão pequenininho que essa velocidade passa a ser, e óbvio, né, esse d vai ficando cada vez menor também, essa velocidade passa a ser a velocidade instantânea. Aí você encontra na fórmula, você não vai encontrar o Vm, tá? Porque o Vm é médio. Só repetindo, aqui é a média para a potência média. Aqui nós temos velocidade instantânea. Lembre-se, mais uma vez, esse intervalo de tempo que você está medindo é tão pequeno. Por exemplo, se eu estou medindo aqui agora, tá vendo o ponteiro dos segundos? Eu fiz uma leitura, não deixei nem o ponteiro dos segundos se mexer. É isso que eu estou querendo dizer, que esse ΔT é tão pequenininho que eu digo, naquele instante. Tá? E aí, força vezes velocidade vezes cosseno de θ. Só lembrar que esta força formaria um determinado ângulo com a horizontal ou com o deslocamento, não necessariamente só horizontal, tá bom? Então é FV. Essa fórmula é da potência instantânea. Aí não aparece o M. Então aqui, mais uma vez, vamos ler aqui para você gravar, instantânea. Que é o força vezes velocidade. Vamos entender que se esta força estiver na mesma direção do deslocamento, basta fazer força vezes velocidade, visto que como θ é 0, o cosseno de 0 é 1, então vai sobrar somente F vezes V. Turma, vamos entender então o que acontece aqui, ó. Nós temos um elevador que ele sobe ou desce com 1 metro por segundo. Essa velocidade já é determinada anteriormente, antes do projeto, visto que essa velocidade é uma velocidade confortável, né? Comece a reparar que existem nos problemas os dados e o que ele pede para você calcular. Os dados iniciais, no caso do elevador, é a velocidade de subida e de descida e a aceleração. Aqui não vai ter, aqui é velocidade constante. Então, nesse caso, a velocidade de 1 metro, perceba que é uma velocidade de conforto para quem está dentro. Então, imagine aqui que nós vamos colocar então uma carga interna de 500 kg. Aqui é um caixote com halteres, vai para a academia. Tem uma academia aí, ele vai colocar os halteres e tem lá 500 kg de halteres dentro do elevador. Mas vamos imaginar, qual é a força que o motor faz? Então, como ele deu a velocidade, lembra, ó, se ele passou para você a velocidade, nós vamos lembrar da fórmula da potência força vezes velocidade. Eu coloquei essa fórmula de propósito para você lembrar que poderia ser essa, se ele desse aí um intervalo de tempo. E outra coisa bacana, repare que no exercício ele não falou nada, quanto tempo o elevador leva para subir. Então eu não vou usar essa fórmula, eu vou usar força vezes velocidade vezes cosseno de θ. Mas repare, essa força é para nós calcularmos que o objetivo nosso
é calcularmos a potência do motor, tá? Então, repito, nós vamos calcular agora a potência do motor para levantar este elevador com a carga. Claro, se eu penso em potência do motor, qual é a força que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a tração no cabo, tá? A tração no cabo ligado ao motor. Então aqui, ó, esta é a tração no cabo ligado ao motor. Outra coisa, não esqueça que ele sobe com velocidade constante. Então, se a velocidade é constante, não há aceleração. Se não há aceleração, não há força resultante. Portanto, o peso do elevador, vamos colocar aqui, ficou meio apertadinho, mas eu vou pôr, ó, o peso do elevador com a carga, vamos chamar aqui de P, é igual a tração mais a tração no cabo, vamos chamar de T'. Então, como ele sobe com velocidade constante, a aceleração é zero. Como a aceleração é zero, a força resultante também será zero. Vamos lembrar da segunda lei de Newton? Força resultante é massa vezes aceleração. Tá? Portanto, o T mais o T' é igual ao peso. Beleza? Então, o primeiro passo é acharmos a tração. Mas sabemos que a fórmula é tração vezes a velocidade. Por que eu não vou escrever agora o cosseno de θ? Porque, veja bem, o elevador sobe, a força... Olha que bacana isso aqui, presta atenção, ó. Qual é o ângulo entre a tração e o movimento do elevador? Isto é, qual é o ângulo entre a tração e a velocidade? Repare outra coisa muito importante, turma. Este cosseno de θ é do ângulo entre a força e a velocidade. Esse cosseno de θ é o ângulo entre a tração e a velocidade. Olha a velocidade aqui e olha a tração. Qual é o ângulo entre a tração e a velocidade? Aqui nós temos um ângulo zero. Ah, professor, e se o elevador estivesse descendo? Nós faríamos 180 graus. Então, olha lá, o ângulo entre a tração e a velocidade é zero. Tá? E cosseno de zero é 1 da trigonometria. Sabemos que cosseno de zero é 1. Então, simplesmente a fórmula ficará tração vezes velocidade. Professor, como é que eu calculo essa tração? É simples, turma. A tração T mais a tração T' deverá ser igual ao peso. Por quê? Porque a força resultante é zero. Por quê? Porque a aceleração é zero. Por quê? Porque a velocidade é constante. Tá entendido? Então a velocidade é constante. Beleza, professor. Quanto que vale a tração, que é a força que o motor aplica neste cabo aqui? Vamos calcular. Então vai ficar tração mais. Turma, quem é o T'? Bom, a força aqui, essa força é a força-peso. Deixa eu tirar um pouco isso aqui, que é para você poder enxergar melhor o que eu estou falando. Claro que aqui é o T', não é verdade? Ó, no cabo do maçor, ou no cabo do contrapeso, ou cabo do contrapeso, vai ser igual ao peso de 800 kg. Qual é o peso? Então vamos colocar que isso daqui é massa vezes a gravidade. Considere aí, não coloquei aqui, mas vamos considerar a gravidade 10. Então nós temos 800 kg vezes a aceleração da gravidade. Então, nós temos aqui um peso de 8.000 newtons. Repito, esse maçor, ele vai descer, porque o elevador está subindo. Não tem problema, mas como ele desce com velocidade constante, a tração T' vale quanto também? Então, a tração T' vale 8.000. Tudo bem? Vamos ver agora o peso do elevador. Então, repito, nós temos aqui um contrapeso de 8.000 newtons, massa vezes gravidade, tá? Vamos chamar aqui de PP, que é
PC, né? Vamos chamar de PC, que é o peso do contrapeso, tá? Peso do contrapeso, que ficou igual ao telinha. Esse telinha passa por aqui, olha lá. Está vendo que o telinha ajuda o elevador na subida? Percebeu? Então aqui é o mesmo telinha. Vamos devagar, porque isso é fácil, mas é fácil, mas precisa de concentração. Qual é o peso total do elevador mais a carga? Vamos lembrar que essa carga tem 500 kg. Turma, qual é o peso do elevador mais a carga? Vamos chamar aqui então de PE. Vamos melhorar aqui, você está prestando atenção? Aqui vai ser PE, que é peso do elevador, tá? Então esse é o peso do elevador, tá? Qual que é o peso do elevador? Quanto que dá a massa total aqui? 8 mais 5, 13. Então nós temos o quê? 1.300 kg. Repito, a massa vezes a gravidade, ó. 1.300 kg vezes a gravidade, que é 10. Então nós temos 13.000 newtons. Qual é a massa, ou melhor, qual é a atração T? A atração T vai ser 13.000 menos 8.000. Que é a força que eu vou utilizar na potência média aqui, tá? A atração do motor, ó, esse T aqui. Então, vamos lá fazer a conta novamente. O T, quanto que dá 13.000 menos 8.000? 5.000 newtons. Então, a força que o motor faz é de 5.000 newtons, tá? Agora vamos calcular a potência média do motor. Turma, a conclusão que nós vamos chegando é assim, ó. Olha aqui que interessante. É que eu preciso fazer um cálculo de forma geral, né? Porque vai saber o que você vai pegar pela frente. Você vai pegar esse assunto, mas tem milhões de possibilidades. Mas um fato curioso aqui nesse caso é que a carga do elevador é 500 kg. Essa carga tem peso 5.000 newtons. Então é a força que o motor vai fazer, 5.000 newtons, tá? Concluindo de uma maneira simplificadora, a força que o motor faz é somente da carga adicional no elevador. Então nós temos aqui a tração que é 5.000 vezes a velocidade que é 1 metro por segundo. Tá? Muito bem. Aqui não vou entrar em detalhes agora, mas para você saber, potência, a unidade é o watt. Então aqui nós teríamos um motor de 5.000 watts. Escreve-se assim a unidade W, essa unidade é o watt, em homenagem a James Watt. Agora veja bem que interessante, ó. A energia é joule, tá? Joule. O tempo é o segundo, tá? Olha que bacana. Joules por segundo é o watt. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que a unidade joules por segundo. O que você tem que entender só para a gente concluir? Joules por segundo é o watt. Lembrando, olha que bacana, ó. Se você pensar no joule como newton metro, nós teríamos newton metro por segundo. Olha aqui, newton, e aqui é metros por segundo. Ó, newton é força, velocidade metros por segundo. Olha que bacana. Tá, então você pode utilizar joules por segundo, watt. O watt, claro, é a linguagem popular mais usada, que é o que você vai encontrar mais vezes, tá? Mas se encontrar newton metro por segundo, você não estranha, não.